Podcast OAB Ituiutaba. Apoio Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais, da OAB-MG. Benefícios, convênios, planos de saúde e projetos sociais para a advocacia mineira. Programa Vitrine, a mais eficiente vitrine para sua marca no Triângulo Mineiro. Informação, cultura, esporte e novidades de uma forma descontraída e divertida. Aos sábados, na Vitoriosa. Saudações, pessoal! Hoje nós iniciamos o nosso podcast aqui da OAB de Ituiutaba e o nosso primeiro episódio, ele é muito especial. Ele vai ser dedicado em homenagear as mulheres, haja vista que amanhã, dia 8 de março, se comemora essa data tão especial. E estou acompanhado de 3 excelentes advogadas aqui do nosso município de Ituiutaba que vão dividir a mesa comigo nessa oportunidade para tratar um pouco da carreira, da advocacia, dos enfrentamentos que a mulher tem nesta profissão. Cada uma vai se apresentar agora. Vamos começar pela doutora Mirtz. Mirtz, bem-vinda ao nosso podcast. Sinta-se à vontade para a sua apresentação. Obrigada, Lucas. Então, meu nome é Mirtz Correia, eu sou conselheira seccional da OAB do Estado de Minas Gerais, sou membro julgador da 3ª turma do órgão especial da 2ª instância do Tribunal de Ética e Disciplina, também do Estado de Minas Gerais, e sou advogada, especialista em processo e direito de famílias e sucessões. Excelente, Mirtz, obrigado. Seguindo a apresentação, doutora Cláudia, fique à vontade para a sua apresentação. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Cláudia das Graças Borges, eu sou vice-presidente da OAB, da 44ª subseção. Eu milito na área do direito do trabalho. Nosso escritório abrange outras áreas, mas eu fico mais na área do direito do trabalho e administro o escritório. Sou mãe, avó, esposa, mulher, já há muitos anos. E estou aqui para colaborar com vocês da melhor forma que... Muito obrigado, doutora Cláudia, pela presença. Doutora Betânia, fique à vontade, sinta-se à vontade para a sua apresentação. Boa tarde a todos. Bom, primeiramente gostaria de agradecer pelo convite, pela oportunidade. Meu nome é Betânia Santana, sou advogada, criminalista, especialista em direito das mulheres. Também sou professora e estou presidente da Comissão Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar da OAB de Ituiutaba. Obrigado, Betânia. Bom, em atenção à Semana da Mulher, né, como já bem dito, nós temos 3 excelentes advogadas e cada um com seus adjetivos, né, que sempre complementam a mulher. Além de advogada, é mãe, é esposa, fazem parte de comissões dentro da própria instituição, dentro da própria OAB. E para a gente começar a debater, a gente poderia fazer, às vezes, uma abordagem um pouco da história de cada um, como que começou a se interessar pela advocacia, se essa sempre foi a opção, a primeira opção, né? Porque, principalmente a doutora Cláudia Mirtz, que são as mais antigas aqui, na época de vocês, a advocacia para a mulher já era bem vista, não era? Como que era essa questão? Teve alguma barreira, teve alguma dificuldade? Mirtz, por gentileza. Eu tive algumas barreiras, sim. Inicialmente, eu gostaria de ter feito medicina, né? Na verdade, eu me preparava para fazer medicina, só que eu já tinha um namorado há muito tempo e aí acabei casando com ele e mudando para Ituiutaba. Foi quando eu decidi fazer direito, a partir do momento que eu venho de uma família que sempre militou na área do direito, que eu tive um pai que era delegado, eu tenho 2 irmãos advogados, e como que tinha um curso muito bom de direito, eu falei, por que não, né? Que eu sempre gostei. Eu falo que sempre a pessoa que quer fazer medicina, ela sempre tem uma quedinha pelo direito. É impressionante. Mas não foi por conta do namorado, não. O namorado foi o que te trouxe para Ituiutaba. Sim, foi o que me trouxe para Ituiutaba. Na verdade, o namorado não era namorado, porque eu já tinha casado, né? E aí eu vim para Ituiutaba porque ele era de Ituiutaba, então eu mudei para Ituiutaba para acompanhar. Você é natural de onde, Mirtz? Eu sou natural do Prata. Do Prata. Cidade vizinha aqui. E a senhora chegou aqui, então, só com o marido, então? Iniciou... Tinha só um marido? É praticamente isso? Sim, eu falo que Ituiutaba me acolheu, né? E me acolheu muito bem, sabe, Lucas? Tanto que... Infelizmente, o casamento não deu certo, a gente divorciou, hoje somos grandes amigos, mas
eu continuei em Tuiutaba, porque foi uma cidade que me abraçou, que me acolheu, que sempre me quis muito bem, sabe? E que eu me dou muito bem aqui em Tuiutaba. Eu tenho muitos amigos, eu conheço muita gente e, assim, sou feliz aqui, eu gosto. Mas tem que ter coragem, culhão, sair do Prata. Se bem que se eu entendi bem, saiu do Prata, estava na intenção de fazer medicina. Não, veio para Tuiutaba em razão do companheiro, decidiu fazer direito e iniciou, então, aqui em Tuiutaba sozinha. Muito embora tenha essa história da família de ser advogado, de pai estar na área jurídica, né? Mas aqui em Tuiutaba a senhora deu um pontapé na criação da família. Sim, é claro que eu tive alguns advogados que abriram as portas, né, do escritório para mim, e a quem eu sou muito grata, né, a eles. Mas eu falo que a OAB também me acolheu, porque desde que formei, comecei a minha carreira na OAB, sabe? Tanto que todas as vezes que eu participo de entrega de carteira e que as pessoas que tem algum evento da OAB, eu convido os novos advogados para virem, porque a OAB acolhe o advogado. Então, assim, quando eu me formei, como eu não tinha tantas portas abertas assim, eu ingressei na OAB. Como eu fui a primeira presidente da OAB Mulher, na época ainda era OAB Mulher, sabe? Porque atualmente a comissão se chama Comissão da Mulher Advogada. E na época ainda era OAB Mulher, eu fui a primeira presidente, porque o presidente hoje, o Bruno Severino, estávamos eu e ele ingressando na OAB naquele momento, e tinha a OAB Jovem. E aí, como o Bruno Era da OAB Jovem? Não, o Bruno, entramos eu e o Bruno. Aí o Bruno foi para a OAB Jovem. Aí era o doutor Valdecir, na época, o presidente da OAB aqui. Aí ele falou assim, precisamos em Tuiutaba de uma OAB Mulher. Temos muitas advogadas e precisamos de uma comissão específica que acolha essas mulheres. E você vai ser a presidente. Eu fiquei muito lisonjeada, eu adorei a ideia e abracei e fiz vários projetos da OAB Mulher, tanto que hoje eu sou membro da comissão da OAB Mulher daqui de Tuiutaba, porque eu tenho essa comissão no meu coração. Eu falo, tudo que as meninas fazem, eu estou ali, o tempo que eu tenho, eu corro, eu vou lá, ajudo, né, Betânia? Excelente. A gente tem feito algumas palestras e para mim é um prazer, sabe? Excelente, Mirtz. A senhora é um exemplo, né? Estruturou inicialmente a história da OAB Mulher, hoje é OAB... A senhora repete, por gentileza? Não, era OAB Mulher? OAB Mulher e hoje Comissão da Mulher Advogada. Comissão da Mulher Advogada. A nomenclatura muda, mas a finalidade é a mesma, né? E muito interessante, é uma história que inspira, né? Provavelmente vai inspirar muitas pessoas que estão nos assistindo. Doutora Cláudia, faça às vezes. A senhora teve alguma dificuldade no início, quando começou? Vem de família já de advogados da área jurídica? Ou a senhora deu start nessa profissão? Na verdade, eu fiz outras faculdades antes. Eu fiz administração, fiz informática. E meu marido é advogado. E aí eu apaixonei pelo direito, fiz a faculdade, fiz aqui em Tuiutaba mesmo. E quando eu comecei a faculdade, o meu filho, que hoje tem 25 anos, ele estava com 10 dias de vida. Quando a senhora iniciou na graduação de Direito, ele estava com... Ele estava com 10 dias. E a senhora já tinha quantas faculdades? Eu já tinha duas, né? Essa foi a terceira. E aí, era muito difícil, porque a gente sabe, assim, uma das dificuldades da mulher é conciliar, né? Conciliar. A casa, o trabalho, os filhos, né? O marido... E outras mais, né, profissão, mas assim, tudo correu de forma muito tranquila. A mulher tem que se desdobrar muito, né, nessas várias funções. Meu marido já atuava na área, então comecei a trabalhar com ele. E eu falo que a vida, ela nos conduz. Eu adorava o direito penal, por exemplo, na faculdade, o direito civil, família, mas aí eu fui parar na área do direito do trabalho. Eu sou apaixonada também. E assim, a gente vê casos interessantes. Agora, dificuldades, eu acho que a gente tem em todas as áreas. Talvez por ser mulher, ou não sei, às vezes por inspirar confiança ou não. E há mulheres que preferem mulheres para atendê-las, há homens que preferem mulheres para atendê-los, e há
homens que preferem homens para atendê-los e mulheres que preferem homens para atendê-los. Então, isso é uma questão de, sei lá, de preferência. Sim. Eu não digo que talvez seja preconceito, não acredito nisso. Pelo menos não quero acreditar. Né? Tá certo. E a respeito do mandato da senhora, esse é o último ano, né, que a senhora encarou esse desafio, né? Atualmente é a vice-presidente da 44ª. Como que foi esse percurso do cumprimento desse mandato da senhora? Foi agradável? Sempre tem, né, alguns percalços no caminho, mas qual a conclusão que a senhora... Eu falo que a nossa diretoria ela é unânime, ela é muito unida, são todos muito calorosos e assim, todos muito disponíveis para ajudar. Por exemplo, tem uma palestra, o presidente não pode ir, ele delega. A doutora Mirtz é muito atuante, ela sempre disponibiliza para estar presente em vários eventos. Aliás, eu não sei nem como que ela consegue, né? Mas todos são muito unidos. Então, realmente a gente está findando, né? E depois vem outra turma aí que vai tomar conta. Espero que eles tenham muito bom êxito, como nós tivemos. Eu falo que o nosso presidente não é puxando, não, mas ele é maravilhoso. Eu adoro o Bruninho, ele é muito integrativo, ele interage com todos da melhor forma possível. Sim, só tem elogios para ele. Excelente. Doutora Betânia, a senhora também não é natural de Tuiutaba, né? Então, provavelmente, não iniciou a carreira aqui, mas a cidade a acolheu. Eu espero que sim. O que a senhora tem para dizer para nós a respeito do início da advocacia? Você teve algum enfrentamento, algum obstáculo, alguma dificuldade? E quando veio para Ituiutaba também? Continuou ou teve que reiniciar a advocacia de uma forma diferente? A minha história é um pouco parecida com a da Mirtz, né? Eu vim para Ituiutaba acompanhando o meu namorado na época, né? Nos casamos em Ituiutaba. Eu falo que Ituiutaba também me acolheu muito, sou muito feliz de morar aqui, né? Iniciei a minha advocacia, eu não tenho família na área jurídica, né? Meu pai é empresário, minha mãe é professora. E aí, quando eu resolvi fazer direito, foi até inspirado no vice-prefeito da cidade, que foi quem fez o divórcio dos meus pais na época. Meus pais são divorciados desde que eu tinha 6 anos, e eu sempre tive ele como um espelho, assim, um modelo de profissional. Ele tem uma oratória assim, impecável. Então, eu sempre conversava com ele e eu tinha muito esse modelo dele profissional. Eu falei, não, eu vou fazer direito, acho que é algo que eu gosto, né? Iniciei aí na graduação, fiz alguns estágios. E aí eu sempre trabalhei em órgãos públicos, nunca tinha tido a oportunidade de trabalhar no escritório de advocacia, como estagiária. E aí no meu primeiro ano assim, de formada, né, logo no finalzinho ali da graduação, início da minha carreira profissional, eu falei, não, eu preciso ter essa vivência para decidir o que eu quero para mim. Né? Teve um escritório em Uberaba que me abriu as portas, o Dr. Gilberto, sou muito grata a ele. Hoje ele tem um escritório em Uberlândia, a gente mantém contato até hoje, somos grandes amigos. Eu sempre socorro ele me socorre, então assim, é uma relação muito bacana. E aí comecei como advogada associada, né? Depois de um tempo eu também morei, além de Uberaba, em Ribeirão Preto, também trabalhando em escritório de advocacia na área criminal. E aí vim acompanhar meu atual esposo, né? Na época meu namorado, em Ituiutaba, e continuei minha carreira como advogada autônoma daqui. Eu sempre desenvolvi muito essa questão da advocacia no digital, né? Logo que esse movimento começou, eu já me coloquei nesse lugar. Então eu vejo que ter mudado para cá não foi um recomeço para mim, né? Mas foi uma oportunidade de me conectar com novas pessoas, né? De estar num lugar novo, e uma cidade que também me abriu portas para algo que eu sempre almejei, que era a docência, né? Hoje, além de advogada, eu sou professora de direito. Excelente, Betânia. E a respeito do que as meninas falaram, a senhora, entre as duas, é que iniciou há menos tempo, está há menos tempo na UAB, né? Uma advogada mais jovem. O que a senhora entende hoje, advocacia para a mulher que está começando, que começou na época que a senhora... Hoje a senhora tem quantos anos de advogada? Eu tenho 6 anos de advocacia. 6 anos. Então, quando a senhora iniciou, já foi uma época bem diferente do que as doutoras iniciaram. O que a senhora sentiu? Ainda continua a OAB, né, como um órgão de referência, acolhedor, mas e na prática? Como que é a aceitação da mulher
na hora que vai ser contratada? O que a senhora pode dizer? Então, a minha experiência é um pouco diferente da delas, né? Até porque eu milito na área criminal, que é um espaço dentro da advocacia majoritariamente masculino. Então, é um ambiente muito fechado para a mulher. Eu já ouvi de cliente, eu não vou mais seguir com você, eu vou contratar um homem porque ele impõe mais respeito. Eu já estive em audiência do lado do meu cliente, o advogado perguntou para o meu cliente quem era o advogado que iria acompanhá-lo, ele não reconheceu a minha presença ali como advogada, eu tive que apresentar minha carteira da ordem. Mas você é no máximo uma estagiária. O advogado chegou a verbalizar isso? O juiz verbalizou isso. O juiz verbalizou. Você é no máximo uma estagiária. Nossa. Aí eu falei assim, não, excelência, eu já tenho a minha carteira da ordem como advogada. Mas quantos anos você tem? Aí eu falei minha idade, na época acho que eu estava com 21, 22 anos. Que isso, o que você tem de idade eu tenho de profissão. Então, assim, eu fiquei muito incomodada. Porque, um meio de coagir, né? Começa, né? Sim. Dia. Ele começou também. Ele também começou. Um dia ele também teve a minha idade. Teve o dia 0, o dia 1 ele começou dali para frente. Ninguém começa já. Então, assim, eu vejo, né, que a advocacia na área criminal tem essa certa dificuldade ainda. No tribunal do júri, por exemplo, é um ambiente ainda mais masculino, né? Porque a gente tem subnichos aí de atuação. Então, eu percebo, mas eu venho percebendo também que a questão da gente fazer um bom trabalho, né? Demonstrar competência, técnica, também demonstra aí, inspira confiança aos nossos clientes para contratar o nosso trabalho. Exatamente. Excelente. Doutora Mirtz, a senhora já se deparou com alguma situação arbitrária de abuso, igual mencionado pela doutora Betânia? Assim, Lucas, eu diretamente não. Eu não sei se por causa do meu jeito meio estabanado, mas eu diretamente não. Mas eu já vi e já acompanhei alguns casos, sabe? São coisas que que nos causa repulsa de verdade, sabe? Porque a gente não quer tomar lugar de ninguém, né? A gente precisa de ter espaço para todos, e temos, sabe? Eu acho que a gente precisa mesmo do respeito. A gente não quer tomar espaço de ninguém, a gente não quer invadir o espaço de ninguém, a gente só quer o mesmo respeito de todos, entendeu? Diante de uma situação dessa, o que a senhora orientaria, né, os novos advogados que estão nos assistindo? O que a senhora poderia orientar a se deparar? Às vezes acontece com frequência, né? Às vezes não diretamente com o juiz, mas às vezes com num tratamento com o policial, com o serventuário. Essas pessoas, né, que compõem, né, o nosso trabalho de advocacia. E o que a senhora orienta? Pela sua experiência prática, o que seria a melhor condução ali de uma situação quando há arbitrariedade por qualquer autoridade? Lucas, hoje em Ituiutaba, graças a Deus a gente tem juízes, promotores, delegados que nos tratam muito bem. Mas isso aqui em Ituiutaba, sabe? A gente, pelo cargo da OAB em Minas, pelo cargo seccional, a gente vê casos e casos e casos e casos por Minas. Eu falo Minas porque nós estamos aqui e eu trabalho aqui. Então, a gente se recolhe ao Estado, né? Mas temos vários casos que foram de repercussão nacional. Sim. Aí expostos para todo mundo ver. Mas hoje, graças a Deus, eu tenho o privilégio, a honra de participar de uma gestão que fortaleceu demais as prerrogativas dos advogados. Então, hoje, em Minas Gerais, nós temos uma rede de prerrogativas muito forte, muito consolidada, e isso tem dado muito certo. Por quê? Porque eles adotaram uma forma muito amigável com os tribunais, com as autoridades, entendeu? De lidar com isso. Então, a gente lida de forma firme com aquilo que tem que ser lidado. Porque tem casos que não tem jeito, que não tem jeito de você ir lá e conversar. Fazer um desagravo, né, por exemplo. Sim. Né? Que seria, né, o último grau
de recurso que a gente teria para poder fazer, reverter aquele quadro, né? Mas hoje, em Minas Gerais, a gente tem esse esquema de prerrogativas que atinge todas as subseções. Por exemplo, aqui em Ituiutaba nós temos o delegado de prerrogativas, que é o doutor Alisson, e ele foi preparado, ele fez cursos, ele fez acompanhamentos de várias especializações. Então, nós temos todo esse aparato. O doutor Alisson não conseguiu resolver aqui, ele aciona a seccional vem. Entendeu? Vem o delegado de prerrogativas da seccional. Aí vem os diretores das prerrogativas da seccional. Sim, mas ele é o delegado de prerrogativas. O doutor Alisson é o delegado de prerrogativas de Ituiutaba. Da subseção. Aí ele não conseguiu resolver, ele chama a seccional. Se ele não conseguiu resolver, ele aciona a seccional. A seccional vai acionar o delegado de interiorização, que está em Uberlândia hoje. Ele vem. Ele não resolveu, aciona a seccional vem de BH. Aí vem o delegado. É o doutor Hércio, não é? Não, é o nosso delegado. Hoje nós temos o doutor Marcos Aurélio, né? Nós tínhamos o Giovanni Kaeller, que era muito bom, mas por motivos pessoais teve que sair das prerrogativas. E nós temos o Inácio. E eles são coordenadores das prerrogativas, sabe? Entendi. E estão preparados para isso? Muito preparados. Eles estão engajados na seccional especificamente para prerrogativas. Entendi. Eu queria até compartilhar duas experiências que eu tive. Você comentou no doutor Alisson, né? Eu assumi um caso em São Paulo, né? TJ de São Paulo, um processo de competência de São Paulo, capital. E, na época, o acesso aos autos estava me sendo negado. Aí eu falei, poxa, eu preciso fazer alguma coisa. Lá eu não tenho esse contato, alguém precisa me ajudar. Cheguei a conversar com o Alisson na época, né? Relatei para ele o que estava acontecendo. Ele falou, não, a gente tem um grupo aqui, eu vou tentar identificar com quem que você pode fazer esse contato para tentar te auxiliar. E aí eu conversei com o delegado de prerrogativas da subseção do Estado de São Paulo que estava acontecendo essa situação aí, e ele me auxiliou para que eu tivesse acesso, né, aos autos. Também tive uma outra experiência em segunda instância de um desembargador que não quis me receber para eu poder despachar memoriais num processo de recurso de apelação criminal. Também acionei as prerrogativas, informei o que estava acontecendo. Naquele momento, ele falou assim, olha, a gente já tem recebido algumas denúncias. Se eu acionar ele aqui de imediato para resolver o seu processo, pode ser que isso te prejudique no seu julgamento. A gente vai adotar um outro tipo de conduta aqui para lidar com essa situação, né? Eu acredito que não vai conseguir te auxiliar aí nesse momento, mas você pode ter certeza que no futuro você vai precisar de novo e a situação vai ser diferente. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu já tive um outro recurso julgado pela mesma Câmara, né? Tentei entrar em contato com o desembargador, ele passou a receber advogados. Sim. Está vendo? É o preparo que tem. É o preparo. É a preparação. A própria instituição, ela, pelo simples fato dela ter uma comissão nesse sentido, né? É algo que consolida a gente a enfrentar, que a gente sabe que nós não estamos sozinhos. Como bem disse a Mirtinha, né? A OAB é a casa do advogado. Então, eu lembro de uma vez até que ela fez a entrega na solenidade das carteirinhas, que mencionou, o advogado ele é o pilar, cada um de nós representa um pilar. Então, assim, nós temos que ser fortes no enfrentamento, né, dessas arbitrariedades no dia a dia. E eu costumo dizer, pegando um pouquinho do que cada uma passou, eu levo comigo o seguinte: a gente tem que sempre brigar pelo direito do cliente, não pelo cliente. O que é a diferença que eu coloco isso pela pouca experiência que eu tenho? Você brigar pelo cliente é o fato de, às vezes, você estar numa audiência, o juiz, às vezes, não lhe tratar com urbanidade, ou o fato de, às vezes, você ir lá e despachar os memoriais não ser recebida, você vai lá e argumenta, aumenta o tom de voz e age mais com a emoção do que com a razão.
brigar pelo direito do cliente. Por que eu falo isso? Porque você vai brigar pelo cliente, o cliente passa. Mas, igual bem orientado por ti, né? Você vai precisar novamente e, às vezes, o tratamento pode ser de forma diferente. Porque o cliente passa, né? Mas o juiz fica, o serventuário fica, o delegado fica. Então, brigar pelo direito do cliente é de forma técnica. É justamente acionar os meios legais, ou através do processo, ou através da corregedoria, ou através, né, de um despacho com o assessor. E não, às vezes, a gente depara com algumas situações que, às vezes, as pessoas... a nossa profissão lida muito com o emocional, então tem que ter uma inteligência emocional muito grande. Então, às vezes, a gente se depara com situações que a gente não consegue ter um controle e se exalta com o delegado, com o PM, com o serventuário, mas a gente vai precisar novamente, porque eles vão ficar ali. Dever de urbanidade, né? Exato. E aproveitando esses exemplos aqui que as meninas passaram, eu queria agora chamar, né, para a gente passar um VT aqui da Caixa de Assistência. Você que está nos assistindo, você sabe dos vários benefícios que a Caixa de Assistência proporciona para o advogado que é inscrito? Não? Se liga no VT. Nós somos a Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais, a CAAMG, fundada em 24 de novembro de 1942 e braço assistencial da OAB Mineira. Estamos presentes em todos os momentos da sua vida, em todos os cantos de Minas. Assistimos advogados, advogadas e dependentes que passam por dificuldades momentâneas com auxílios estatutários permanentes. Também oferecemos soluções que contribuem com a sua tranquilidade, bem-estar e sucesso profissional. A gestão 2022-2024 está atenta às necessidades da classe e lançou programas como o Meu Primeiro Certificado e Meu Primeiro Site, iniciativa inédita no Brasil. E de forma pioneira, a principal inovação, a telemedicina gratuita do Hospital Israelita Albert Einstein, que está disponível para toda a advocacia. E já lançamos muito mais, como o programa Advocacia Empreendedora e o Portal Classificados. Nossa principal missão é caminhar lado a lado com a advocacia, prestando assistência aos que necessitam, incentivando aqueles que começam a sua carreira e lutando para garantir a todos dignidade e valorização dos que diuturnamente entregam para a sociedade o Estado Democrático de Direito. A Caixa se orgulha de fazer parte da trajetória de cada um dos quase 140 mil inscritos na OAB em todo o estado de Minas Gerais. E eu queria fazer um agradecimento especial aqui ao Dr. Gustavo Chalfun, que é o presidente da Caixa de Assistência. Hoje nós só estamos aqui gravando esse podcast, vamos gravar mais vários episódios, porque ele proporcionou a nós ter essa experiência. A Caixa de Assistência é a patrocinadora do podcast e, em razão do Dr. Gustavo Chalfun ter acreditado no projeto, é que hoje a gente pode compartilhar um pouquinho da experiência de cada advogado aqui de Tuiutaba. Fico aí registrado o meu agradecimento especial. Bom, continuando, dando continuidade à nossa conversa, ao nosso bate-papo aqui, eu queria saber, vou começar agora pela doutora Cláudia. Doutora Cláudia, pela experiência que a senhora tem já muitos anos militando na área da advocacia e com especialidade ali no direito do trabalho. Pela essa vasta experiência da senhora, com certeza tem casos agradáveis, desagradáveis. A gente já falou um pouquinho, né, das cicatrizes que a gente já teve durante a profissão, né? E com as feridas a gente vai criando as cicatrizes e a gente vai amadurecendo. A cada cliente, a cada processo é uma nova experiência. Mas agora vamos falar da parte um pouco boa, interessante. Minha pergunta é a seguinte: a senhora tem algum caso que foi marcado pela conquista de algum direito, pela luta, né, pelo trabalhador, que a senhora gostaria de compartilhar conosco? É um caso de uma trabalhadora que prestou serviço em determinada região e propôs ação em outro local, cuja competência não era daquela vara do trabalho, porque ela sofreu violência doméstica na cidade que ela morava e ela teve que ausentar do lar, ausentar da cidade, fugiu. Sofrendo perseguição, não podia continuar mais naquele local. E aí o empregador ele entrou com a exceção de incompetência. O juiz, ao sentenciar, eu achei interessante a sentença, porque se fosse em outra época, provavelmente
a decisão seria outra. Mas ele falou que não, que realmente deu procedente à incompetência, porque hoje em dia o processo, houve essa virtualização dos autos e você pode fazer as audiências de forma virtual. Então, ele declinou a competência, justamente por isso. Mas vamos pensar isso antigamente, como é que seria essa decisão? Provavelmente ele deferiria, imagino que sim, porque ela estava correndo risco de vida. E também com relação à violência doméstica, porque aí já envolve outras áreas, como por exemplo o direito penal, que não milita nessa área, mas é interessante. Aquela vítima de violência doméstica, ela pode afastar do trabalho por 6 meses, e os 15 primeiros dias, por analogia, esses 15 primeiros dias são pagos pelo empregador e os demais meses pelo INSS. Pelo INSS. Há discussões, mas também é um caso bem interessante. É bem recente, né? Essa questão de pedir a suspensão, então o contrato de trabalho seria suspenso nessa situação. E outra que eu achei uma notícia que assim está na mídia esses dias, que eu achei assim interessante, que está relacionado ao direito de trabalho, né? Que uma certa rede de alimentação, não vou citar o nome, ela, pelo Dia da Mulher, ela... Pode citar, não patrocina nós, né? Pode citar, não tem problema. Melhor citar o nome. Ela simplesmente deu folga para os homens, porque é o Dia das Mulheres, né? Em homenagem às mulheres, ele privilegiou as mulheres com atendimento 100% feminino. E houve uma grande controvérsia, né? Porque os homens estão de folga no Dia das Mulheres e as mulheres trabalhando. O dia na verdade, de descansar, né? Ele, ao invés foi um efeito rebote, né? Ele quis de uma forma homenagear as mulheres, mas colocou todas para trabalhar no mesmo dia, né? Mas no dia a dia tem muitas coisas. Isso é verdade? É verdade. Tá aí na internet. E assim, a gente tem muitos casos, pelo menos no meu escritório, tem muitos empregadores que ainda hoje, eles acham que a mulher gestante é um problema. Então, se souber que a mulher está grávida, dispensa. Outros já não contratam a mulher em determinadas idades porque pode engravidar. Eu acho isso um horror. E numa situação, até esses dias me vem uma dúvida nesse sentido. A mulher descobriu a gravidez, ela estava no aviso prévio, por exemplo. Ela ainda tem essa estabilidade? Tem, porque tem a questão social, né? Ali você tem que ver a questão social, que envolve tanto o direito de trabalho como o direito da criança, né? Então, sim, ela tem direito, sim. Mesmo estando cumprindo um aviso prévio ali. Interessante. Os funcionários públicos, mesmo que estatutários, esse contrato temporário, se a pessoa está com um termo lá, a trabalhadora está com um termo para dezembro, por exemplo, fim do contrato, antes do fim do contrato, ele engravida, e ela junta lá nos autos, provando que a gravidez se deu durante aquele período. Ela tem essa estabilidade. Ela tem estabilidade. Entendi. Infelizmente, os setores públicos, geralmente, eles dispensam. E aí, se a empregada quiser, ela tem que propor acionar a justiça. Tem que acionar. Uma outra... Demora, hein? Deu resultado. A justiça comum é um pouco mais demorada. Mais demorada. Uma outra pergunta que eu tenho, já envolve até... A Betânia pode complementar na resposta da senhora. Eu não me lembro como veio essa pergunta, mas é da seguinte situação. Uma mulher, ela trabalhava, ela tinha carteira assinada e ela terminou, né, o relacionamento. Só que ela começou a sofrer a perseguição. Não é aquele caso inicialmente que a senhora ventilou sobre a incompetência. É outro caso, um pouco parecido. Só que aí ela sofrendo essa perseguição do companheiro dela, o companheiro dela extrapolou, né, totalmente o comportamento e foi ao local de trabalho dela e avariou o carro do empregador. Né, teve uma discussão, bate-boca, né, com o porteiro, teve toda uma situação assim, muito deplorável, e ele acabou colocando, não sei se rasgou o pneu, quebrou um vidro, alguma coisa nessa situação. E aí surgiu o receio dela ser dispensada da empresa em razão da atitude do ex-companheiro. Se porventura acontecer o caso dessa dispensa dela, a empresa fala assim, olha, seu companheiro veio aqui, teve toda essa ação aqui, a punição vai para ti. O que acontece numa situação dessa? Essa trabalhadora me procurando, eu entraria com a ação, porque eu entendo que essa culpa, ela não tem culpa nenhuma, isso é um fato de terceiro, eu deveria fazer um boletim de ocorrência, o empregador faz esse boletim de ocorrência e entra com a ação pertinente, pleiteando lá uma indenização pelos danos causados por esse terceiro. Certo, a culpa não... Vai responder tanto nessa área civil, né, como a área
Criminal. É a criminal. Nesse sentido, então, se houver, por exemplo, uma dispensa por justa causa, por um fato que não foi ela que deu causa, né, foi um terceiro, né, a gente, como bem sabe, não tem como controlar um terceiro, se dispensado por justa causa, ela conseguiria na justiça reverter uma situação dessa. Que sim, é devida à reversão da dispensa por justa causa para dispensa sem justa causa, inclusive com a indenização por danos morais. Por danos morais. Está sendo penalizada por ato de terceiro. Entendi. Nesse caso, doutora Betânia, o que a senhora orientaria, por exemplo, um boletim de ocorrência, surtiria um efeito ali para ela fazer, essa mulher nessa situação? A doutora Cláudia falou que ela não deve ser penalizada, né? Ou seja, deve ser mantido ali o trabalho dela. O que ela pode buscar fazer para evitar que isso ocorra novamente, ou isso só seria uma atitude da empresa? Não, eu entendo que ela poderia levar a conhecimento da autoridade policial o crime que aconteceu e apontar ele como autor, né? E aí, no caso, ele responderia ali pelo crime de dano, pelo dano causado aí no veículo desse empregador. E numa situação, por exemplo, é orientável que ela faça uma medida protetiva, alguma coisa nesse sentido, a fim de que... Porque a medida protetiva ela não é somente do lar, né? É assistente também ao local de trabalho? Como que funciona? Inclusive, enquanto estagiária de uma promotoria de justiça, eu já tive a oportunidade de acompanhar um caso que a gente pediu que a medida protetiva, né, ela se estendesse ali, a proibição de frequentar o local de trabalho da vítima, até porque tem a questão da distância ali, né, de aproximação, né, aproximação de contato é um tipo de medida protetiva, né, e a gente pediu para se estender ao local de trabalho porque ele usava disso. Como ela ficava muito tempo fora de casa, ele ia até o local de trabalho perturbá-la, né, e isso estava prejudicando o ambiente dela ali de trabalho, que é um ambiente que ela tem ali para desenvolver o trabalho dela, a profissão, é o ganha-pão dela, e ela estava sendo prejudicada por esse homem que ia até o trabalho dela importuná-la. Com relação a essa questão da medida protetiva, né, até relacionada com o caso que a doutora Cláudia trouxe, é importante esclarecer, muitas mulheres têm a dúvida, né? Eu quero pedir a medida protetiva, mas eu não quero ver o agressor processado criminalmente. Eu não quero relatar uma situação de violência através de um boletim de ocorrência. E aí a medida protetiva, ela independe do processo criminal. Já tem várias jurisprudências, julgados nesse sentido, mas muitas mulheres ainda não sabem, às vezes tem alguns juízes que também decidem de forma diversa. Então, a medida protetiva ela pode persistir mesmo que a mulher não tenha feito um registro do boletim de ocorrência. Se ela procurar um advogado, por exemplo, e quiser só solicitar a medida protetiva, não quiser registrar a ocorrência policial diante daquele tipo de violência sofrida, né? Isso é possível. Pelo que eu entendi, então, a medida protetiva, ela independe, por exemplo, de um processo criminal. Ela pode ir lá e registrar somente a medida protetiva. Solicitar somente a medida protetiva, sim. Entendi. É interessante o que a doutora falou, e cabe aqui a parte, decisões tem para todo gosto, né, doutora? E assim, até na justiça do trabalho tem casos que o direito assiste a pessoa, ela não consegue provar, o entendimento do juiz é diverso. Então, assim, é uma situação... O direito é muito volátil, né? Ele não tem um parâmetro, uma métrica, né? A gente pega várias situações na prática, a gente se depara. Às vezes são pessoas diferentes, mas às vezes o mesmo caso, o mesmo empregador, a mesma situação fática ali, e às vezes se interposto por um juiz, ele tem um entendimento X, e o outro juiz tem um entendimento Y. Direito e justiça. Direito e justiça. Exatamente. Exatamente. Lucas, no direito de família, que é onde eu tenho a minha especialização, a gente trabalha muito com medida protetiva, sabe? Eu tenho como maioria as mulheres, sabe? No meu escritório eu atendo uma grande maioria de mulheres. Eu não sei se elas se sentem mais à vontade, sabe, de serem atendidas por uma outra mulher que às vezes entenda o que é aquilo que ela está falando. O atendimento da mulher não é só atendimento jurídico, é mais acolhedor também, né? Sim, assim, eu acho que ela entende mesmo que a gente entende melhor aquilo ali, a sensibilidade com que tem que ser tratado o caso, entendeu? E a gente trabalha muito com medida protetiva, infelizmente. A gente fez uma palestra essa semana, né, Betânia, numa escola aqui em Ituiutaba, e os números são altos, sabe?
e isso precisa diminuir. É importante que isso diminua. Então, a gente fazendo esse trabalho nas escolas, que onde há a base, onde vêm os filhos, as pessoas que convivem com aquela situação, você dando o conhecimento para eles, né? do que é que acontece, o que é. Tem muita gente que não sabe o que é uma violência doméstica. Eles acham que a pessoa toma um soco, um empurrão, e não é só isso. A violência doméstica é muito mais do que isso, entendeu? Igual eu falei numa palestra agora na terça-feira, às vezes um olhar intimidador é uma violência. Às vezes a pessoa tem tanto medo daquele agressor que só dele olhar para ela já se recolhe, ela tem medo. Então, assim, às vezes uma crítica. Ah, mas você está muito feia. Você não sabe o grau de sofrimento que aquela pessoa já está. Você não sabe qual vai ser a gota d'água para aquilo derramar. Entendeu? Então, não é um fato isolado, né, doutora? E assim. Às vezes um comentário, né? Às vezes o comentário o copo já está quase derramando. Aí um comentário é que faz a água derramar. E como a senhora bem disse, né? Há várias formas, espécies que a doutrina elenca de violência, né, doutora Betânia? Não é somente a violência, quando a gente fala de violência, não é somente a física, igual a senhora está bem mencionando, né? Não é somente dar um soco, a violência dá um soco. Há várias formas, né, doutora? A senhora passa para nós aí um pouco das formas de violência que existe, a violência psicológica, né? Violência psicológica que, inclusive, antes, há pouco tempo atrás, né, nem era previsto no nosso Código Penal. A gente teve uma alteração legislativa recente, salvo engano, 2021, não tenho exata certeza disso, mas foi uma alteração legislativa bem recente mesmo, para incluir a violência psicológica, né, mas tem violência... É mais difícil de provar, né, doutora? Sim. É bem complexo, né? Porque envolve aí uma questão de humilhação e tudo mais. Tem um caso que eu acompanho no meu escritório de um homem que ele fez a mulher se envolver num relacionamento aberto com ele. Então, ele exigia que para ela se relacionar com ele, ela precisava se relacionar com outros homens ao mesmo tempo e relatar isso para ele. Isso é um tipo de violência psicológica. Nossa, nós temos vários tipos, né? A violência pode patrimonial. Ser patrimonial, sexual, né? Porque às vezes a mulher tem tanto medo ali que ela não quer ter relação, mas o cara força. Mas a questão da prova que eu acho que é difícil, porque é a mesma coisa do cara que tem um acidente de trabalho, você vai provar esse acidente típico, que é aquele que ela quebra o braço, tá lá, né? Tem um documento que comprova. A mulher chegou lá, tá com o olho roxo, levou um murro no nariz, tá com o nariz quebrado. Agora, a violência psicológica é a mesma coisa de quem tem um problema, uma doença repetitiva, que se equipara a acidente de trabalho. Só que essa prova é mais difícil. É mais difícil. Isso acontece, essa violência também, muitas das vezes, no local de trabalho, né? Ela se enquadra também como uma violência. A gente não está falando ali do lar, né? De uma violência doméstica, mas uma violência no local de trabalho, às vezes, ela ocorre através de um assédio moral, através de um assédio sexual, não é, doutora? Acontece muito. Eu tive um caso que o assediador, ele prometeu, por exemplo, uma carona para a funcionária e chegou a levá-la para o motel. E foi uma discussão danada para ela conseguir sair fora daquela situação, mulher casada, mulher honesta, e foi difícil. E a sorte que na época ela propôs assim algumas intercorrências juntamente com a corregedoria da própria empresa, e aí foi o que ela teve meios de prova. Mas é muito difícil você provar certas situações, porque ela está num lugar que às vezes não tem testemunha, não há provas. E principalmente a mulher que é casada, às vezes ela não vai ficar falando pro hoje meu marido fez isso comigo, e como é que ela vai provar? Sim. E a questão da testemunha também, quando você aciona alguém para ser sua testemunha, às vezes a pessoa não quer ir, tem medo. Tem receio, né? Mesmo no local de trabalho. É lamentável a gente tratar disso, mas, Mirtinha... Eles falam assim, não vou entrar no meio disso, não. Briga depois de marido e mulher, ninguém mete a colher. É lamentável, mas a senhora que atua na área de família, então a senhora lida ali com frequência com algumas situações, né? Entendendo a fundo o que acontece ali, às vezes, no seio familiar, que se estende ao local de trabalho. Lucas, eu vou te falar uma coisa, a gente depende muito
da sensibilidade das autoridades. Porque a gente tem casos e casos, porque tem autoridade que não tem a sensibilidade de falar, poxa, realmente está acontecendo isso aqui, ou eu não vou arriscar de pagar para ver se vai acontecer, sabe? E a gente tem tido muito esse risco. Feminicídio aumentou muito. Por quê? Porque você nega uma medida protetiva. Eu particularmente acredito que a medida protetiva deve ser dada, entendeu? Para depois se analisar o caso concreto. Por quê? Porque existem casos e casos, cara, e a maioria não está ali brincando, entendeu? Então, assim, é necessário. Para a mulher também, ela se expor dessa forma. Opa, com Eu certeza. acho que é muito humilhante. Muito, porque aí você vai lá, você pede uma medida protetiva, aquilo é negado. Aí acontece de novo, você pede de novo, é negado de novo. Ela fala, não vou lá mais. Mirth, você falou um negócio muito sério. É seríssimo. Teve um caso que eles me acionaram para prestar uma... Então, concedeu uma entrevista para a Globo do Rio Grande do Sul, porque eu tenho alguns contatos lá, né? E aí, o caso era o seguinte, isso até chegou a nível nacional, né? A mulher, ela tinha solicitado a medida protetiva e uma das solicitações era a suspensão do direito de visitas desse pai. E aí, essa medida ela foi indeferida, foi negada a ela a suspensão do direito de visitas. O pai pegou as crianças como uma forma de se vingar da mãe, ele matou os 2 filhos. Então, assim, um caso extremamente grave. No momento que o juiz analisou, e aí a gente estava na palestra, né, terça-feira, eu me lembrei de uma fala, e esses dias preparando o material, né? Se um homem ele não é um bom marido, é muito difícil ele ser um bom pai. Então, se ele tem coragem de agredir a mãe dos próprios filhos dele, o que nos leva a crer que ele não vai fazer a mesma coisa com os filhos? Esse é o caso que teve um áudio dos avós? Que tinha isso? Bom, eu não me recordo. Na época, eu até cheguei a conversar com a família, assim, mas como já tem um tempo, eu não me recordo se tinha áudio dos avós. Porque aconteceu, não sei se é o mesmo caso, né? Mas há pouco tempo também, que o pai... matou as crianças, queimou no carro, ele suicidou, né? E aí tinha uma ligação do sogro dele. Ô, rapaz, faz isso. É esse caso que a senhora se recorda também? Não sei se é esse. Não é esse mesmo caso, esse. Não. A questão... Uma história se repete, né? A questão é essa, a questão que eu falo da sensibilidade é essa. A gente tem que dar, a medida protetiva ela tem que ser dada. Mas a medida protetiva vai proteger ela? Não vai. Se o cara estiver disposto a fazer, ele vai fazer. Mas, ao menos, ela tem ali aquele respaldo, que se ela tiver uma oportunidade, que se ela tiver uma chance, ela tem aquele respaldo. Lucas, aqui em Ituiutaba, nós temos uma rede de enfrentamento à violência doméstica que não é qualquer lugar que tem. Não é mesmo. São várias instituições que de Ituiutaba engajadas no mesmo movimento. Polícia Militar, Ministério Público, OAB, Defensoria Pública, sabe? Então, assim, eu tenho casos de que eu entrei com a medida protetiva, entrei com o pedido foi deferido, no outro dia do deferimento do pedido, a Polícia Militar foi com uma guarnição até a casa da minha cliente. Ela me ligou desesperada, pelo amor de Deus, a polícia está aqui na porta. Eu falei, fazendo o quê? Ela falou assim, não sei. Eu falei, mas então... Aí eles bateram, atenderam, aí ela me ligou e falou assim, nossa, eles vieram aqui ver se está tudo bem e tal. Então, assim, aqui em Ituiutaba tem uma rede de enfrentamento muito, muito engajada, sabe, nesse sentido. A gente faz bastante palestra nesse sentido para ver se a gente consegue ali, da raiz, eliminar o problema, exatamente. A gente tenta ensinar, mostrar, porque, igual a gente fez a palestra lá nessa escola, tiveram tantas perguntas, e você vê que
que aquele jovem está passando por aquela situação em casa. E ele não sabia que aquilo era assim. Então, assim, ele sai muito esclarecido. E eles, inclusive, não sabem dessa rede de proteção. Muitos nem conheciam a Delegacia da Mulher quando a gente levantou essa pauta lá, né? Vocês sabiam que aqui tem uma delegacia especializada? A maioria não sabia. Entendeu? Que aqui tem uma delegacia especializada nessa questão. Mas é um ato de muita coragem. A mulher ter coragem de ir lá. É outro problema, né? Porque aí ela já pensa na família, no pai dos filhos, que a situação dela vai ficar complicada, que o provedor do lar, muitas mulheres não trabalham, tem 4, 5 filhos. E o homem, infelizmente, às vezes aproveita dessa situação. Sim, mas é bom que a gente tratar desses temas, né? Muito embora sejam temas que não deveriam... a gente está tratando porque, no meu entendimento, não deveria nem existir. Então, se não existisse, a gente não estaria aqui abordando. Mas é interessante a gente abordar porque dá publicidade, né? A forma como se socorrer de situações dessa natureza. Novamente, queria passar para vocês aqui mais um VT sobre a Caixa de Assistência e seus benefícios. Se ligue no vídeo. Nós somos a Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais, a CAAMG, fundada em 24 de novembro de 1942 e braço assistencial da OAB Mineira. Estamos presentes em todos os momentos da sua vida, em todos os cantos de Minas. Assistimos advogados, advogadas e dependentes que passam por dificuldades momentâneas com auxílios estatutários permanentes. Também oferecemos soluções que contribuem com a sua tranquilidade, bem-estar e sucesso profissional. A gestão 2022-2024 está atenta às necessidades da classe e lançou programas como o Meu Primeiro Certificado e Meu Primeiro Site, iniciativa inédita no Brasil. E de forma pioneira, a principal inovação: a telemedicina gratuita do Hospital Israelita Albert Einstein, que está disponível para toda a advocacia. E já lançamos muito mais, como o programa Advocacia Empreendedora e o Portal Classificados. Nossa principal missão é caminhar lado a lado com a advocacia, prestando assistência aos que necessitam, incentivando aqueles que começam a sua carreira e lutando para garantir a todos dignidade e valorização dos que diuturnamente entregam para a sociedade o Estado Democrático de Direito. A Caixa se orgulha de fazer parte da trajetória de cada um dos quase 140 mil inscritos na OAB em todo o estado de Minas Gerais. Retomando, pessoal, já partindo agora para o encerramento do nosso primeiro episódio do podcast, queria agradecer muito a visualização de cada pessoa, né? Vocês que estão começando a nos acompanhar aqui, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe também, isso vai ajudar muito a crescer a nossa rede. E encerro aqui, né? Vou deixar as advogadas fazendo, cada uma vai fazer o seu agradecimento especial, lembrando que amanhã é o Dia da Mulher. Eu, estou aqui, eu sou o único homem dessa bancada, é um privilégio ter compartilhado com vocês tantas experiências, tantas falas. E deixo aqui, meu agradecimento a todas as mulheres, a vocês primeiramente, as mulheres que estão nos acompanhando. Amanhã é o dia de vocês, meus parabéns, um agradecimento especial à minha mãe e eu vou passar agora para elas fazerem o encerramento. Doutora Betânia. Gostaria de agradecer novamente, a oportunidade. Acho que foi um bate-papo muito rico para todo mundo que nos acompanhou. Gostaria de parabenizar todas as mulheres, em especial a minha mãe, a minha avó, todas as colegas advogadas, e dizer, deixar uma mensagem que nós tivemos uma luta árdua até aqui, para nossas conquistas de direitos, inclusive para estarmos aqui hoje como estamos. Acho que temos muito a evoluir ainda, mas é sempre bom lembrar também daquilo que a gente conquistou, A gente falou mais cedo da violência contra a mulher. Estamos fazendo um trabalho, construindo uma rede para que situações como essa não se perpetuem mais, para que esse contexto mude. Doutora Mirtz. Bom, Lucas, eu quero aqui abrir o meu coração, porque, como a doutora Cláudia falou, assim que eu me apresentei como uma profissional, mas eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de ser mulher, de ser mãe,
de ser dona de casa. Até uma vez me ocorreu que eu fui numa clínica, a clínica era muito bonita, e a moça me perguntou: qual a sua profissão? E na clínica tinha só mulheres, muitas mulheres, e existiam ali algumas mulheres bem simples. Aí eu falei para ela: eu sou advogada e sou empresária. Aí, a hora que eu olhei ao meu redor, eu voltei e falei assim: mas deixa eu te falar, coloca aí na minha ficha que eu sou dona de casa, eu sou esposa, eu sou mãe. Então, assim, é muito bom, sabe, a gente ter esse lado de mãe, de dona de casa, de fazer pelo outro. E mulher é isso, sabe? A gente se doa mesmo, a gente ama aquilo que faz, a gente abraça, e eu acho isso muito bom, muito bonito. Eu sou muito feliz em ser mulher, e quero deixar aqui o meu recado, que, como sempre, eu acho que não há nada melhor a se desejar do que bênçãos de Deus, que Deus derrame e proteja, e que as bênçãos sejam abundantes nas suas casas, nas suas famílias, nas suas vidas, e que todas as mulheres, eu falo que quando a mulher está feliz em casa, a casa toda está feliz. Então, que elas sejam muito felizes, que tenham muita saúde, muita paz, prosperidade, sucesso, e que não desistam da sua luta. Cada uma trava uma luta em casa, e eu não digo que os homens também não travam, mas já que amanhã é o Dia Internacional das Mulheres, eu quero desejar a elas muitas bênçãos e muita proteção dos céus. E nesse primeiro episódio do podcast é especial, quem vai fazer o encerramento também será uma mulher, doutora Cláudia. Olha, eu quero agradecer a todas as mulheres, em especial minha mãe, que já tem 83 anos, as minhas irmãs, as minhas colegas de trabalho, as minhas funcionárias, as minhas amigas, a todas as mulheres, que somos fortes, mas sensíveis, delicadas, e estamos aí cuidando da casa, do trabalho, da família, cuidando de tudo, né? E sempre preocupada com o próximo, sempre com amor, com um olhar zeloso para todos, né? E eu quero deixar assim uma mensagem, é um poema, na verdade, que eu não sei quem é o autor, mas fala o seguinte: mulher, rosa tão linda, perfumada, sem espinhos. Mulher, tu és bela flor que no coração traz o carinho.